Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Como é bom nós estarmos aqui para mais uma manhã. É muito bom ver você aqui, é muito bom estar contigo nesse tempo, nessa oportunidade. Assim como com os que também nos acompanham à distância. Temos aqui 9 pessoas, identificados são Raimundo, Arionete, Marinilva e Erlange, participam aqui desse momento. Como é gostoso a gente se reunir para estar junto, para congregar, para viver aquilo que a igreja nos possibilita. Nós estamos aí no final de semana muito gostoso mesmo, muito festivo, do nosso aniversário comemorado, né? A gente começou na semana passada, desde o sábado lá que a gente foi lá para a chácara, foi muito bom, né? A gente aproveitou de montão lá, e como Deus tem sido bondoso, né? Não só em nos lembrar, em meio a esses encontros, a oportunidade de estar junto do quanto que Ele é bom, mas de tudo aquilo que tem feito parte desses dias. A gente tem grande satisfação de perceber o Senhor na nossa história, e isso nos edifica de novo. Para além de tudo aquilo que a gente já experimentou, historicamente falando, é muito bom pensar sobre todas essas coisas. Vim aqui com a minha camiseta, ó. Se você tem a sua, não falte, venha com ela à noite, vai ser muito bom. Nós vamos vir aí a caráter, não é, desse nosso tempo de aniversário, e à noite a gente vai ter um tempo aqui. O Gabriel estava falando sobre a gente viver a vida de igreja no partir do pão. Hoje à noite a gente vai partir o pão como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, vai ser muito bom. Então não falte, tá? A gente convoca todos a esse momento. Nós vamos para os nossos minutos devocionais essa manhã e nós vamos refletir, voltar a esse versículo que a gente já tem visto, dito e repensado nesses dias, que é o versículo do Salmo 34, versículo 8, tá? Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, tá? Vou abrir aqui a minha aqui, o celular, bem. Mas Salmo 34, versículo 8, um versículo bem pontual, tá bem? E ele vai dizer para a gente assim, não é? Você pode ler comigo aí, está na NVI. Vamos ler juntos, aproveitar aqui o ensejo da tela. Diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Algumas outras versões vai dizer sobre como é feliz o homem que nele se refugia. Não é? E é desse versículo que a gente chamou toda a trama da comemoração do nosso aniversário nesses dias. Porque ele chama essa ideia de, olha, para tudo, quebra um pouco da rotina, contemple um pouco. Não é? Essa nossa vida moderna, ela bota a gente para fazer um monte de coisa, está todo mundo sempre na correria, está todo mundo sempre surtado, e às vezes a gente perde isso que é essencial da vida cristã, que é o tempo da gente contemplar. É na contemplação que a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente fala com Deus, a gente tem nossa particularidade com Deus. Isso acontece lá em casa, nos nossos particulares, lá do secreto, lugar secreto que Jesus nos ensinou a fazer. Mas a gente contempla também quando a gente vem à igreja, por exemplo, não é? E a ideia aqui contida é assim, olha, prove e veja. Esse provar tem a ver assim, dá uma parada, começa a se lembrar, pensa, traz a memória, sabe? Constate do quanto que o Senhor é bom. Veja por meio de argumentos, veja por meio de falas que são, que remetem, que apontam para o passado, veja por meio de fotos, veja por meio de testemunhos. Lembre do tempo que você tem vivido e constatado nesses dias, do quanto o Senhor é bom, não é? É isso esse exercício desses dias aqui. E hoje eu queria chamar destaque para essa segunda parte do versículo que diz assim: como é feliz, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. A gente refletiu um pouco sobre esse versículo lá no sábado passado, no nosso passeio. Mas assim, o que o versículo vai dizer para a gente é: como é feliz o homem que em Deus se refugia. Esse Deus que é bom, Ele é o melhor refúgio para nós. Ele é o correto refúgio. Estar nele, estar com Ele representa estar refugiado, estar em refúgio. E eu chamo esse destaque para a gente, porque a igreja, lá no sábado, a gente chamou esse destaque também, não é?
A igreja é esse lugar de refúgio. A igreja é esse lugar onde a gente se fortalece, se ajuda, se anima, ou como a gente refletiu ontem, a gente se encoraja. E é por isso que é tão importante nós estarmos juntos, não é verdade? Porque é estando juntos que a gente tem a oportunidade de melhor provar, melhor ver, constatar o quanto o Senhor é bom. Às vezes a gente pensa muito sobre esse aspecto da presença de Deus, né? A gente pensa isso de algumas formas e a gente precisa entender isso nos seus aspectos diferentes. O Senhor está conosco o tempo todo das nossas vidas, não é? Porque o Espírito habita dentro de nós, os crentes, os que creem. E esse estar do Espírito aqui, não é, que é um selo, é uma confirmação da obra de Jesus que nos salvou, está fazendo essa sala da qual nós estamos diante de Deus e com Deus o tempo todo. Mas aqui tem algo legal, Mael até falou aqui na ministração aqui, também que assim, quando a gente vem para a igreja, isso ainda é muito melhor. Porque aqui a gente entra nessa zona da manifestação mais volumosa, mais presente, mais intensa dessa presença. Porque cada um de nós, vamos pensar assim, traz um pouco de Deus para a igreja. Um pouco de Deus eu quero dizer, o nosso culto ele não acontece aqui nas nossas reuniões, pura e simplesmente. Nosso culto ele começa, aliás, ele não deve parar. Ele acontece nas nossas vidas o tempo todo. Mas cada um aqui de nós vive uma medida, uma expressão diferente com Deus. O testemunho do que você viveu e experimentou na sua semana é diferente do que o outro viveu e experimentou. Aquilo onde um foi provado e superou e cresceu e teve ganho na sua própria vida a partir disso, é diferente daquilo que o outro experimentou. Cada um tem uma caminhada, um compasso diferente com Deus. E quando todos nós estamos experimentando Deus o tempo todo das nossas vidas e caminhadas, cultuando a Ele o tempo todo das nossas vidas, aí cada um de nós vem com essa bagagem para a reunião, para o ajuntamento, para o culto. Cada um de nós vem e traz e deixa isso à disposição dos nossos irmãos. Destaque tão importante foi esse que o Rafael pregou ontem e disse para nós, em dizer assim, como nós somos muito, de fato, abençoados quando estamos na comunhão. E o quanto o inverso também se aplica, quando a gente está mais distanciado ou com menos comunhão, a gente já sente os impactos disso também. A gente acabou de cantar, a desfrutar da tua comunhão. Essa comunhão que o cântico que nós cantamos disse, tem a ver da nossa comunhão com Deus. Mas vem cá, parte do que tenha a ver com esse universo da comunhão com Deus, nós experimentamos no universo do corpo aqui. Porque o corpo, ele se nutre, ele se cuida, ele se abençoa, ele se protege, ele se edifica. E muito do que experimentamos com Deus está para além das nossas vidas particulares, é aqui com o irmão, com o que ele traz, com o que ele experimentou, com o que ele divide com você, que essa bênção acontece. Então isso é muito especial, porque daí a gente pensa assim, olha, prove e veja o quanto o Senhor é bom, não é? Como é feliz e bem-aventurado aquele que nele se refugia. É por isso que a igreja é um lugar de respiro, é um lugar assim, em meio ao deserto do mundo que convivemos, a comunhão da igreja, a comunhão dos santos é um oásis, é um lugar de refresco, é um lugar de refrigério, é um refúgio, porque aqui dessa presença de Deus, ela é compartilhada. Eu não preciso vir aqui simplesmente pensando e trazendo aquilo que eu experimentei com Deus, mas aqui diante de alguém que lidera, diante de alguém que ministra, diante de alguém que prega, diante de alguém que dá uma aula, diante de alguém que testemunha na hora do café, diante de alguém que abraça ali na entrada quando você chega, diante de alguém que percebe quando você não está bem e vem e te leva para as suas orações durante o dia a dia, aqui a gente se refugia. Porque a bondade de Deus se expressa em meio a esse encontro, em meio a essa nossa reunião também. Então percebe que isso eleva totalmente essa realidade de experimentarmos a nossa comunhão com Deus, o refúgio que Ele é na sua bondade, vindo à igreja,
não é? A gente precisa abraçar esse entendimento. Muitas vezes o homem do nosso tempo, ele lida com vir à igreja como se a igreja fosse um supermercado. Então assim, olha, eu estou muito mal, eu não estou legal, eu não busquei a Deus como deveria, eu não li a Bíblia, eu não orei, não fiz o que eu devia fazer no meu âmbito particular, então vou lá na igreja porque vai ter alguém para me abraçar, vai ter alguém para orar por mim, vai ter alguém que vai pregar e vai ministrar a minha vida, e vai ter alguém que vai fazer mais coisas por mim, vai me acolher. E vem cá, tudo isso é muito legítimo e muito parte desse nosso encontro aqui, sim. Só que a gente não pode ter essa lógica determinante de que a igreja é um supermercado e eu venho aqui só para receber. A igreja é um lugar de compartilhamento. E nós devemos vir abençoados para abençoar outros aqui. Vamos ser abençoados pelos que aqui estão? Com certeza vamos. A gente não pode vir só querer vir com um tanque vazio e só querer abastecer na igreja e eu saio para minha semana para gastar e voltar com o tanque vazio no outro final de semana. Não, o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de edificação continuamente. É por isso que assim, esse lugar, a igreja é lugar de refúgio. Pastor, mas às vezes as pessoas vão falhar nesse lugar do ajuntamento da igreja, o pessoal pisa na bola, o pessoal dá mancada, às vezes sim, acontece. Mas quando muita gente, inclusive, se desigreja por causa disso, se decepcionou, e daí falar assim, eu vou para lá, mas lá é aquele lugar onde às vezes essas coisas acontecem, não vou mais, ou vou menos, ou não preciso ir com esse compromisso. E não é correto esse entendimento. O que nós devemos pensar é, quando eu perceber que às vezes, de alguma maneira eu estou sentindo falta disso, eu tenho que pensar assim, então eu vou buscar mais ao Senhor, e eu vou ser o agente de suprir aquele lugar daquilo que eu tenho vivido com o Senhor, porque se talvez num ou no outro, ou numa pessoa, ou em alguns 2, 3, eu não tenho sentido tudo isso, eu vou ser o agente de levar o Senhor, vamos dizer assim, para a igreja. Vou levar daquilo que eu tenho experimentado com Ele, porque a igreja é o lugar onde Deus escolheu para a gente viver as nossas vidas cristãs, junto à comunhão, junto ao povo de Deus, e nós não podemos perder isso de vista, porque o Senhor é bom, e a sua bondade se revela a nós no refúgio que Ele é. E a igreja é uma das marcas desse refúgio do que o Senhor é, do que o Senhor tem, do que o Senhor promove. Porque aqui Ele usa a vida de um e outro para cuidar de todos. E é assim que deve ser. Amém? Guarde isso no coração. Tenha prazer, tenha gosto de vir à igreja, porque a igreja é o lugar da bondade de Deus. A igreja é lugar de refúgio. E glória a Deus pelos nossos 50 anos.